Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, dia 12 de agosto, vamos dar início aí. Peguem o livro de ciências de vocês, abram na página 190. Nós iremos ver sobre o sistema digestório. Para obter a energia necessária para viver, os seres humanos precisam do alimento. Os nutrientes estão presentes nos alimentos em forma de proteínas, carboidratos, vitaminas, lipídios, sais minerais e água. O corpo necessita de uma alimentação saudável e balanceada, garantindo a quantidade de nutrientes em quantidades diárias. Então prestem atenção aí, ó. Nosso corpo precisa de carboidrato, proteína e lipídios. Por quê? Para ele ter um bom funcionamento, para termos energia, né? Para termos vontade de fazer as coisas, porque muitas das vezes se a gente, quando, por exemplo, a gente adoece, a gente não se alimenta bem, então a gente quer ficar o quê? Deitado, fica mais prostrado, não quer fazer nada. Por quê? Porque o corpo está sem energia para poder se movimentar, para poder querer fazer essas coisas. Então, por isso, é muito importante uma boa alimentação e uma alimentação, logicamente, saudável, né? Então, os carboidratos, né, faz parte da nossa alimentação para poder termos energia, que é o pão, macarrão, arroz, batata, enfim, várias coisas. Proteína, que é a carne, ovo, né, vem desses derivados. E os lipídios são os óleos, queijos, essas outras coisas, certo? Então, nós precisamos de uma alimentação balanceada para o bom funcionamento do nosso corpo. Para obter os nutrientes, precisamos digerir os alimentos e retirar deles todas as substâncias necessárias e importantes para o funcionamento do nosso organismo. Na digestão, o alimento é reduzido a pequenas partículas que serão absorvidas pelo organismo. A digestão consiste em transformar os alimentos já convertidos em bolo alimentar em substâncias mais simples, denominadas nutrientes, pela ação de outras substâncias chamadas enzimas. Observe o esquema do sistema digestório. Olha lá. Então, número 1, o alimento é engolido. Leva apenas alguns segundos para chegar ao estômago. No estômago, uma digestão leva de 2 a 3 horas para se realizar. Então, isso é o tempo da digestão, certo? Toda a transformação dos alimentos começa na boca e termina no intestino. A digestão completa, desde a boca até o intestino grosso, leva cerca de 5 horas. O tubo digestivo da boca ao ânus mede entre 7 e 10 metros. As células que revestem o estômago e o intestino são todas trocadas a cada 3 dias. O fígado é a maior glândula do corpo humano e fica do lado direito do abdômen. Nele, produz-se a bilis. O fígado produz diariamente 0,5 litro de bilis, ou seja, meio litro de bilis. O pâncreas é uma glândula situada atrás do estômago. Nele produz-se o suco pancreático. Então, todas essas substâncias que são geradas aí servem para quê? Para ajudar na digestão, para poder a gente conseguir ter um funcionamento bem, né, no nosso corpo, tá? Então, olha lá, olha embaixo aí, tem a boca, a língua, a faringe, as glândulas salivares, aí vem o esôfago, o fígado, vesícula biliar, o estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado e o reto, certo? Então, esse é o nosso sistema digestório. O sistema digestório é para digerir o que nós comemos, certo? Para ajudar aí nessa digestão, para poder ajudar a levar os nutrientes corretos para cada função do nosso corpo. Então, o que é digestão? Digestão é a transformação que os alimentos sofrem no aparelho digestório para que possam ser assimilados pelo organismo. Ela começa na boca e termina no intestino grosso. Observe como é a digestão dos alimentos. Olha lá, então começa aí, ó. Os alimentos entram em nosso corpo pela boca. São embebidos de saliva, misturados pela língua e triturados pelos dentes.
Quanto mais mastigar os alimentos, melhor será o aproveitamento deles na digestão. Então, por isso é muito importante a mastigação correta. Na boca, o alimento vira uma pasta que depois de engolida passa pela faringe e vai para o esôfago, desce e chega ao estômago. O estômago amassa e mexe a pasta de alimentos durante mais ou menos 2 horas. Nesse tempo, o suco digestivo produzido pelo estômago continua a digestão do alimento, que se transforma em uma pasta bem mole. Aos poucos, esta pasta segue para o intestino delgado, onde é misturado com o suco intestinal e com os sucos que vêm do fígado e do pâncreas. Esses 3 sucos continuam e completam a digestão do alimento. O que é aproveitado do alimento atravessa a parede do intestino delgado e passa para o sangue. O que não é aproveitado passa para o intestino grosso, constituindo a massa fecal, muito líquida. No intestino grosso, parte da água da massa fecal é reaproveitada pelo organismo. A massa fecal, então, torna-se pastosa e constitui as fezes. Após certo período de permanência no intestino grosso, as fezes são eliminadas pelo ânus. Então, tudo aí existe um funcionamento, né? Tudo tem como ser transformado, tudo vai direitinho. O que é nutriente passa, vai para a corrente sanguínea, o que não é, o que o corpo vê que não é nutriente, que não faz bem para o nosso corpo, ele manda embora. Por isso temos o quê? Que ter uma alimentação saudável, porque o nosso corpo, ele necessita de nutrientes, ele precisa de coisas saudáveis para poder ter um bom funcionamento. A partir do momento que você não consome coisas saudáveis, que você só come besteira, então o seu corpo não vai ter o quê? Nutrientes corretos para combater o que, por exemplo, uma doença quando chega, né? Você não vai ter energia suficiente para poder se movimentar, ficar bem, certo? Então, por isso é muito importante uma alimentação saudável. Então, vamos lá. Página 194. Leia a reportagem. Mastigar pouco e comer rápido são hábitos que prejudicam a digestão, não é verdade? Nós vimos lá no texto falando que quanto mais se mastiga, melhor é, né? Engolir a comida muito rápido pode também sobrecarregar o estômago. Partir mais os alimentos e repousar os talheres ajudam a comer melhor. Mastigar os alimentos parece uma ação inofensiva, mas não é. A mastigação é extremamente importante na digestão, que começa sempre pela boca. Por isso, hábitos como mastigar pouco, comer muito rápido, falar enquanto come ou até mesmo beber algum líquido durante a refeição podem prejudicar esse processo, como explicou o cirurgião do aparelho digestivo Fábio Atui no Bem-Estar desta segunda-feira. Como mostrou o médico, quanto mais mastigado o alimento, mais enzimas digestivas grudam em sua superfície e a digestão fica mais fácil e rápida. Por outro lado, se a mastigação for rápida e o alimento for logo engolido, as enzimas perdem a função e o estômago fica sobrecarregado, porque recebe o alimento quase inteiro. A má mastigação causa riscos também para a absorção dos nutrientes, já que o organismo elimina um alimento que não foi bem mastigado, sem absorver as substâncias que podem ser importantes para a saúde. Então, o objeto, o que você come, o alimento que você come, se ele não está bem mastigado, depois o estômago não vai conseguir digerir aquele alimento corretamente. Então, às vezes é uma coisa muito importante para o seu organismo, mas o que? O estômago não consegue digerir, então manda embora e aquilo ali sai de você. Então, ele não pega os nutrientes corretos que teria que ser pego, certo, pessoal? Então, vamos lá, façam aí as páginas 195 e 196. Vamos fazer essas 2 páginas aí e dar um pause e retornem para a gente fazer nossa correção. Vamos lá, então. De acordo com a sua leitura, responda as seguintes questões. Letra A. Qual é a importância de uma boa mastigação?
Por que que é tão importante a mastigação? Porque uma boa mastigação leva os nutrientes dos alimentos que eles serão melhor absorvidos, né? Então, vocês iriam colocar aí o que vocês entenderam, certo? Por que que é tão importante uma boa mastigação? Porque através da boa mastigação, os alimentos são mais triturados, o estômago consegue absorver mais, consegue ver o que mais tem de nutriente, então aí ele é jogado para o nosso organismo. Letra B. O que ocorre com o organismo quando o alimento não é bem mastigado? Então, o que que acontece? Lá na reportagem está falando, né? Sobrecarrega o estômago, né? As enzimas, elas perdem as funções, então ocorrendo aí um prejuízo na digestão, ocorrendo aí um prejuízo dos nutrientes, né? Corretos que deveriam ser levados para o restante do corpo. De acordo com o médico, o que deve ser evitado durante a mastigação? De acordo com o que foi falado lá na reportagem, hábitos como mastigar pouco, comer muito rápido, ingerir bebidas, né, na hora da alimentação, né? Então, tudo isso aí deve ser evitado, né? Número 2. Escreva o que você compreende por digestão. O que você compreendeu aí no texto sobre a digestão? Digestão é a transformação dos alimentos, né? O bolo alimentar em nutrientes através de ações do organismo. Número 3. Você concorda que alimento e nutrientes significam a mesma coisa? Justifique a sua resposta. Então, aí é com vocês. Vocês concordam que o alimento e o nutriente são a mesma coisa? A gente viu ali no texto, falando sobre o alimento, o que é o alimento, o que são os nutrientes. Vocês acham que é correto falar que alimento e nutriente é a mesma coisa, certo? Então, vocês irão colocar a resposta aí de vocês. Eu não vou influenciar nessa. Número 4. Pesquise e escreva a respeito dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, das vitaminas e dos sais minerais necessários para garantir uma alimentação saudável e rica em nutrientes. Então, vocês já pesquisaram aí, né? Uma alimentação, quando adequada e variada, previne deficiências nutricionais e protege contra doenças infecciosas, porque é rica em nutrientes que podem melhorar as defesas do organismo. Foi o que eu falei para vocês, né? Quando a gente tem uma boa alimentação, quando vem, por exemplo, uma doença, o nosso corpo, ele está o quê? Ele está imune, ele está mais resistente. Então, ele consegue combater melhor a doença. Então, como a ação dos açúcares que nos fornecem energia, as proteínas ricas em aminoácidos que são importantes para o crescimento e a manutenção do corpo, as fontes de ácidos graxos essenciais presentes nos lipídios, assim como as vitaminas e os sais minerais, que desempenham um papel fundamental na regulação das muitas funções vitais do organismo, incluindo regulação da temperatura, transporte de nutrientes e a eliminação de substâncias tóxicas, certo? Então, vocês teriam pesquisado aí, né? Na pesquisa de vocês, tenho certeza que não saiu igual, mas saiu parecida com a minha resposta. Número 5, complete o quadro com o nome de alimentos saudáveis que devemos consumir nas seguintes refeições. Em seguida, leia para o professor e seus colegas de classe. Então, vocês irão pesquisar aí e depois eu vou olhar no café da manhã. O que é saudável? O que devemos consumir no café da manhã que é saudável? Ovo, né? Queijo, um iogurte, até mesmo um pão, né? No almoço é verdura, legume, arroz, feijão, uma carne, porque o que? Tem que ter carboidrato, proteína, né? E no jantar também, né? Uma boa proteína, tem que ter um pouco de carboidrato, não muito, mas tem que ter um carboidrato, né? Tem que ter uma verdura, um legume, uma salada, alguma coisa assim, para se tornar uma alimentação saudável, certo? Então, essa foi nossa aula de ciências de hoje, tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade.